Brahma Kumaris. Então temos conosco a irmã Shireen. Muito obrigado. E antes de passar para si, dê-me só mais um momentinho para apresentá-la. Você não é nova para nós aqui, já esteve conosco, mas ela é sempre humilde. Vou ler aqui algumas linhas. Ela está há quase há 30 anos na Brahma Kumaris, acumulou 20 mil horas de experiência de meditação, autora de livros como Soul Fitness, a Fitness da Alma, Inspirações do Divino, em vez de experienciar. E também fez músicas de meditação e cartas. E havia um nome que eu esqueci agora, ele, que tem a ver com qualquer coisa ligada à cozinha. The spiritual wisdom which she presents in her books. And she's also, yeah, that was the program, Release Your Wings. Aí havia o programa que era o Liberte as Suas Asas, I'm sure it is still there on YouTube. que ainda deve estar no YouTube. Ela criou e apresentou muitas formas. And as always, before I give it one more minute, it Mais is um about minuto. the poem which E o I gave poema. to the speaker. So today, Sister Shireen, Hoje, a irmã Shireen irá partilhar a sua sabedoria sobre ser legítimo e como encontrar equilíbrio ao ser amoroso, para que viver a vida se torne verdadeiramente feliz e alegre, sem sentimentos de remorso e ressentimentos. As suas palestras sobre espiritualidade são muito comoventes, que decora e torna a alma tão bela. Cada experiência na vida faz-nos sentir felizes e recorda à alma o seu estado original, que é pacífico. Então vamos tentar praticar o Raja Yoga e sobre o eu ter conhecimento para tomarmos decisões verdadeiramente poderosas. Então, e agora é consigo. Obrigado. Om Shanti, everyone. Om Shanti a todos. It was lovely. Thank you so much. That Foi muito poem was amoroso. very sweet. Obrigado. O poema foi muito doce. I prefer Brijmohan Bhai style. Eu prefiro mais o estilo do Brij Mohan. Vocês podem fazer pergunta e eu responder, porque isso é muito difícil. Um tema difícil. Por quê? Como o Brij Mohan disse, o rigor não é uma virtude. Podia ser uma virtude, mas não é uma virtude divina. A virtude divina talvez fosse a disciplina. Mas primeiro, deixe-me aqui só uma pergunta que foi feita: como ser rígido como uma criança, mas não ser áspero? Eu sinto que, antes de dizer, quantos de vocês não escutam as Murlis da Brahma Kumaris? Alguém aqui que não escuta as Murlis? Usually don't open their videos, but majority are Penso que a maioria não são regulares. Portanto, a maioria não escuta. Ok. A big amount listen. So yeah, maybe balanced, 50-50. Talvez seja 50-50. O que eu estava a pensar era, especialmente em relação às crianças, ok? Quando na Brahma Kumaris nós temos disciplinas, como já foi falado, e o Brij Mohan também falou sobre as disciplinas: levantar cedo pela manhã, comer um tipo específico de comida, como a comida é cozinhada. Portanto, todas essas coisas, podemos dizer, são umas disciplinas rigorosas. Mas eu sinto que
nós recebemos ainda mais amor se nós seguirmos as disciplinas. Então, primeiro vem o amor e depois vem a disciplina, certo? Então, eu sinto que nós temos que fazer o mesmo com as crianças. Se não lhes dermos amor em primeiro lugar e apenas dar rigor, então, eles não vão ser capazes de seguir, porque eles são crianças. Você tem que pensar nele como crianças. Eles querem brincar, querem fazer todas essas coisas. Então, pense em eles como crianças e dar amor, assim como nós recebemos amor antes de fazer algo. Então, eu sinto que o amor é a fundação de tudo. É a fundação de tudo. Eu recordo recentemente que alguém estava a vir ao centro e estava a passar por momentos difíceis no seu casamento. Era uma jovem, tinha filhos jovens também, e ela veio junto com a mãe. Acho que o marido queria separar-se. E assim que elas vieram, elas assim começaram logo a chorar. Antes de me dizer o que estava a acontecer, começaram a chorar, a chorar. E então, primeiro foi acalmá-las, dar muito amor. Por quê? Se você dizer naquele momento, se o marido está assim, então desista do casamento e tudo isso, eles nem sequer vão escutar isso, certo? Então eu sinto que naquele momento eles precisam de muita paz. Mas mesmo antes de eu poder dar-lhes paz, eu tenho de lhes dar amor. Então, primeiro, nós temos que dar muito amor. Essa é a fundação para tudo. Tudo que nós fazemos, antes temos de dar amor. Dar bons sentimentos, sentimentos amorosos para a alma, e a seguir, se tiver que dizer algo, diga. Então, no caso dos pais, quando os filhos são jovens, temos que dizer algo. A questão é questão não, porque muitas vezes temos muita autoridade por determinadas pessoas do que outras. And I really remember this very well because in one of our lessons, Porque não podemos esquecer dos karmas, isso tudo, mas eu lembro de uma lição. This one was, I think, Avyakt Murli Dadi Gulzar. Numa Murli da Dadi Gulzar. So what was being said was o que foi dito foi que uma visão próxima não é muito boa, mas uma visão de longo alcance é muito boa. O que isso significa é que eu não sou bom a ver a mim mesmo, mas eu sou muito bom a verificar a outras pessoas, certo? Então, especialmente no caso da disciplina ou do rigor, somos bons a corrigir alguém, como eles deveriam fazer, qual deveria a disciplina que eles deveriam terem, essas coisas todas, mas nós temos de vir. Mas quando isso é para mim, já não é assim tão bom, especialmente quando nós nos tornamos pais. Então, antes de nós dizermos aos nossos filhos qualquer coisa, antes de dizer qualquer coisa à criança, primeiro temos que olhar para nós mesmos. Porque o que acontece quando nós tornamos pais é você deixa de lado todos os seus sonhos de vida e põe tudo para a criança. Essa criança tem que fazer isso, tudo aquilo que você não pode fazer, eles deveriam poder. Então, primeiro, veja como ou quanto você pode fazer.
Veja a disciplina que você pode fazer, algo simples, como meditar de manhã. Eu vou acordar todo dia às 4 e meditar por meia hora. E se eu for capaz de fazer isso, então eu vou dar instruções para os meus filhos. Se eu não sou capaz de fazer algo que seja um bocadinho mais fora da minha zona de conforto, como é que eu espero que os meus filhos façam isso? Então nós temos que primeiro ser pais de nós mesmos em primeiro lugar, antes de ser pais de qualquer outra pessoa. E isso, na verdade, é apenas para pessoas com filhos, ok? Mais jovens do que, ou seja, com menos de 18 anos de idade, porque a partir dos 18 anos eles já estão por conta deles próprios. Não faça o mesmo, não faça. Deixe que eles sejam, você tem de confiar e deixar com que eles façam o que têm de fazer. Eu recordo-me, no início da sessão, todos vocês estavam a falar como os pais tinham sido rígidos. Porque eu lembro-me dos meus pais eram muito, muito rígidos, sobretudo. É claro que eu não apreciava muito naquele momento, bem posso apreciar agora, mas eu estava a pensar, se esse rigor não viesse com amor, onde é que eu estaria? Se todos nós poderíamos dizer, temos uma vida juntos. Somos membros de uma sociedade, estamos a fazer alto progresso, mas muitas pessoas não são capazes de fazer isso. Há muitas pessoas que não são capazes de fazer isso. E talvez os pais também tenham sido rígidos com ele. Nós não sabemos. Nós não podemos dizer, não há estatística de quantas crianças não são capazes de fazer coisas na vida com os pais ser rígidos e terminaram por ir por outro caminho, o caminho errado. Isso é muito difícil de dizer. Por quê? Porque nós podemos dizer, os meus pais foram rígidos comigo, então a única forma de fazer é com tanto rigor. Então eu sempre sinto que as daddies, gosto disso que foi partilhado da Dade Comarca, a administradora por 37 anos, e que Manoj estava a falar dela, uma das coisas que ela ensinou-me é não vá aos extremos. Não vá para esse extremo, não vá para o outro extremo. Então, há um estilo moderno e contemporâneo de ser pais. É que o seu filho é amigo, não fazer aquilo que eles não gostam. Se eles querem um iPad, portanto. Ou seja, o extremo de dar tudo e outro de ser rigoroso e não deixar que faça nada, por assim dizer. Não estejam nos extremos. Nós temos que aprender a seguir o caminho do meio. E o caminho do meio aqui é seja rígido consigo mesmo em primeiro lugar. E depois dê muito amor. E depois fale sobre as coisas. Muito amor e depois falar. Porque não queremos ir aos extremos. Eu recordo-me da Dade Comarca, creio em 1995, eu fui à sede da Brahma Kumaris em Madhuban, talvez em 94. Era muito pequeno. Havia apenas um campus que era o Pandabhavan, era em Pandabhavan. Todas as daddies costumavam escutar a Murli, Dona Murli matinal, na classe, Dadi Manohar, Dadi Kumarka, a Dadi Prakashimani, ela estava a ler a Murli naquele dia. E ela foi para a sala e a primeira coisa que ela perguntou, depois que a meditação acabou, a primeira coisa que ela perguntou foi:
Quem é aqui que não tomou um duche esta manhã? And I was surprised Eu fiquei by people surpreendida raise their hand. I was like, porque algumas hey, pessoas good for levantaram you, good for your honesty, a mão. right? E That's what I tipo, was thinking. Good meu for you, pensamento good for foi, your honesty. muito bom pela sua People raised honestidade. their hand. Algumas pessoas levantaram as Very, mãos. very lovingly. E a Dade, muito amorosa, Love was on a very different level. o seu amor era de um nível diferente. Ela, muito amorosa, disse: Go take a shower and come back. vão tomar um banho e regressem. So they all left, went and took a shower. I mean, Todos they eles didn't do anything deixaram for them, but they were asked to leave and go take a shower. e So foram tomar Dadi o was banho. Então a Dade, a little strict. I've seen her, ela era you rígida, know, be very firm. Let's call it discipline. She era como guardedly disciplina. had discipline. Ela tinha essa She was very disciplina. loving. Her love was Era out of muito this world, amorosa. out O of amor this dela era world. fora deste mundo, Next to the Supreme Soul, right? próximo da alma That's what her love suprema. was like. Era So, assim que era o seu amor, so amazing. tão extraordinária. She also had discipline. Mas ela também tinha disciplina. And so E então, remember that very eu recordo-me disso muito bem. And the other thing I wanted to double E outra click coisa on was que eu queria Bridget's dizer, comment about e que Brice Morin comentou, people's, as pessoas being impressed by people's ficam impressionadas virtue or pelas something like that. virtudes ou Whatever the disciplina de outra question pessoa. was, Eu não lembro bem como é que foi a being pergunta, impressed by discipline and mas virtue and things like ficavam that. impressionados And, por isso. and Bridget Bourne said, it's E not Brice Morin only disse, impressed, but you also get influenced. não é apenas ser impressionado, mas ser influenciado. To be neutral. Então você deveria ser neutro. Hoje em dia, esse é o meu empenho, ser completamente neutra. Mesmo você não sendo capaz de seguir as disciplinas e não dizer mal, 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 eu não fui para Meretivela, adormeci hoje, portanto isso é mal. Não, 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 não. Esses dias acabaram. Você tem de olhar para a sua falta de disciplina, other people's disciplines, your virtues, other as suas people's virtudes, virtues, as virtudes, other os people's seus defeitos, ou seja, everything, right? tudo You have to você look tem de with olhar neutrality. com neutralidade. Because Ou seja, as suas disciplinas, as dos outros, as virtudes, as dos one of the outros. things that Porque Bridget uma das Morin coisas que said Brice Morin estava a partilhar de Mama, penso eu, foi que had these Mama, amazing ela tinha essas qualidades extraordinárias da determinação, determination. determinação total. For me, these Para days mim, the question is, a how pergunta é como can I increase my determination? eu posso aumentar a minha determinação? Right? Because Por quê? let's say I'm not Se digamos que disciplined, right? eu não estou a seguir, eu não sou disciplinada com alguma coisa. Beat myself up. Se eu estou a bater em mim mesmo, Will I be more disciplined? isso vai me trazer mais disciplina. I feel, Se eu sentir-me culpada, você é uma má pessoa, você não levantou para a meditação de manhã. Se você faz todas essas coisas, você vai ser capaz de fazer? Não. Por quê? Ser rígido consigo mesmo, sentir-se culpado das coisas, não vai fazer nada. Eu já tentei isso. Estou falando de experiência própria, isso não faz nada. Você tem que aprender como. Você tem que aprender como eu serei capaz de ser disciplinada. Como? E todos eles, desde Deus, a alma suprema, Dade Comarca, Brice Morin, todos eles falam sobre amor. Eu tenho que ser amorosa comigo mesma. E a seguir, eu posso ter determinação. Se eu não for amorosa comigo mesma, eu não vou ter determinação. Sabem? Depois há outro extremo. As pessoas dizem, eu sou tão duro comigo mesmo. O que quer que seja. Eu sinto que, na verdade, o outro aspecto é ser demasiado duro conosco. Nós estamos ser muito... Vamos ser muito calmos, não é calmos, estamos a faltar a palavra para nós mesmos e rígidos com os outros. Portanto, não ir no extremo, que é bater-se por não ter feito algo, e outro
ou seja, pode acontecer de tudo que não faz mal. Lembre-se, caminho do meio, sempre o caminho do meio. Não vá para esse extremo ou para o outro. Caminho do meio. Todos vocês sabem sobre Odisseia, como é que é? É a Odisseia dos gregos. É uma história muito grande, a Odisseia. Ilíada, na mitologia grega, e também há o Mahabharata na Índia, uma coisa muito grande. Então, na Odisseia, há um herói grego que está numa jornada. Ele está a regressar para o ar, para casa. E se você olhar para essa história, com esses olhos espirituais, você vai realizar o quanto você pode aprender com essa história. Então, ele estava a regressar para casa. E em um momento ele ficou preso em algum lugar. E existia, acho que é sorcerer. E ela disse para ele, eu não consegui apanhar os nomes gregos que ela está dizendo com esse sotaque, desculpa. Você vai regressar ao lar, ela disse. E a única forma de regressar ao lar, você tem que manter um ponto. É como se fosse um barco, um navio. Você está nessa jornada. Você vai chegar num momento nessa jornada onde vai ter um estreito que você vai ter que passar. E há muitas sirenes. E essas sirenes vão cantar canções. Não são sereias, talvez. São canções amorosas e amorosas que vocês vão esquecer-se da jornada e vão ficar presos. São sereias. E centenas de capitães ficaram presos com os barcos e eles terminaram por bater nas rochas e todos pereceram. Porque essas canções são todas poderosas, são muito poderosas. Então vocês têm de resistir. É uma armadilha. Vocês têm de resistir às canções das sereias e passar. E atravessar. Então ele pensou: o que é que eu posso fazer para não escutar as canções das sereias? Então o que ele fez foi: todas as pessoas no barco colocaram tampões nos ouvidos para não escutar nada. Mas ele mesmo, ele é o mestre do barco. Do not untie me, because he knows that if he just plugged his ears with wax, ele sabia, se colocasse o tampão, se ele tirasse, ele precisava de algo mais. Amarraram ele ao mastro. E eles atravessaram o estreito. E as sereias cantaram tais canções tão encantadoras. E eventualmente eles atravessaram o estreito. Porque não escutaram as canções e não tiveram os acidentes. Depois eles passaram, ele realizou o que aconteceu. E eu sinto que essa história, na verdade, tem a ver com disciplina. Por quê? Na nossa jornada de regresso a casa, nós todos vamos nessa jornada de regresso a casa. Maya, as ilusões, os 5 vícios, o que quer que seja, eles cantam canções tão belas, encantadoras, que você nem sabe que elas estão a cansar, nem sabe que você está a escutar, e você nem sabe que estão a seguir. E antes de você saber, você vai chocar-se nas rochas e acabou sua viagem. Mas o mestre, atado no mastro,
O capitão, né? Ele sabe que está amarrado, ele está comprometido a uma disciplina de uma prática espiritual. O que quer que possa aparecer, o que quer que aconteça. Estou comprometido para uma meditação de manhã, às 4 da manhã, as aulas matinais, a minha dieta. Não importa o que aconteça, eu tenho esse compromisso. Eu amarro a essas disciplinas e eu não escuto as canções das sereias. Porque as canções das sereias em Maia, então temos que estar muito disciplinado, muito estreitos, por assim dizer. Porque não podemos ficar distraídos. Então temos que evitar as distrações. Porque nós esquecemos e saímos do caminho e estamos feitos. E então, o que é que essa história da Odisseia nos ensina? É como é importante ter compromisso, comprometido com as práticas diárias. Nós todos temos que fazer isso. Se quisermos qualquer mudança na vida, qualquer tipo de transformação na nossa vida, temos de ter práticas diárias. Porque se não tiver esse tipo de compromisso, então, e esse compromisso não pode ser negociável. Não, se eu não me sentir bem, eu faço amanhã. Não, isso não pode ser negociável. Então, disciplina e rigor a essa conexão. A disciplina, eu estou comprometida a isso. E eu não rompo esse comprometimento. Quebra o compromisso, não é esse rigor, então muitas coisas vão acontecer. Então eu tenho que ser disciplinada. Eu tenho que ter certeza que isso aconteça. E uma das coisas que eu sinto, as sereias, as canções das sereias, é o nosso falso ego. É o nosso falso ego que está a cantar para nós. Por quê? Digamos, se eu sou preguiçosa. Então, o que é Maia? Vamos falar um bocadinho de Maia. Maia são as sereias. Essa analogia. Maia é uma ilusão espiritual, mas Maia é uma ilusão. São 5 vícios criados em nós. Isso é uma ilusão. E então, digamos, em termos da disciplina, eu tenho preguiça. E, por causa da preguiça, eu faço 2 dias da meditação e no terceiro dia eu digo assim, eu não me sinto bem hoje. O que é que está a acontecer? Maia está a falar comigo. Porque a minha preguiça está a criar essa ilusão. A minha preguiça está a ter esse diálogo interno com a alma. E a preguiça vence, Maia vence. Porque a preguiça ficou à frente. Então, isso que acontece, os vícios criam essa ilusão. E elas evitam que nós consigamos ver a realidade. Moral licensing is, let's say you are on a diet, right? And you eat really healthy, and then one day 2 days you eat healthy, and the third day you totally binge on chocolate and ice cream and everything else, right? And you tell yourself, no, for 2 days I ate Desculpa, agora está a falar da dieta. Ou seja, 2 dias eu comi bem, mas depois do terceiro dia já colocou os chocolates. Você dá essa licença. Já fiz 2 dias e já devo estar bem. Oh, 2 days we are fine, and the third day we give up. No terceiro dia desistimos. Então, se você quer resultados, se você quer o sucesso, você não pode desistir, você tem que ter rigor. Ou ser rigoroso.
Então, esse papel das sirenes de Maya, cantar essas belas canções encantadoras, o que quer que seja. Outro aspecto importante da disciplina é verdadeiramente olhar para si mesma e perguntar-se, ou seja, fazer questões para si mesmo sempre, o tempo todo. Digamos que você acorda de manhã. Você tem que ter algumas perguntas preparadas. Eu gosto daquilo que vocês disseram de ver os benefícios. Vocês partilharam isso. Benefícios acordar de manhã. E depois, ou seja, os prós e contras de acordar ou não de manhã. E então, the next morning, then you ask yourself the question. You're not getting up. Don't worry about not waking up, and don't worry about being hard on yourself. Don't worry about você não acordou, não está preocupado, o que é que você tem de fazer? Fazer uma pergunta: quem sou eu? Quem sou eu sem essa prática, sem estar comprometido com essa prática? Eu posso atingir o meu destino se não estiver comprometido com essa prática? Então, se eu não tiver essa prática, quem sou eu? Esse tipo de inspiração, fazer isso, ser rígido. Você tem que aprender como fazer essas coisas. Eu prometo que isso vai funcionar. 2 benefícios, 2 prós, 2 contras de acordar de manhã. E comece a fazer essa pergunta assim que acordar. Eu quero verdadeiramente isto? Se eu não tiver isso, o que é que vai acontecer? Se eu não seguir a disciplina, o que é que vai acontecer? Todas essas coisas, certo? Então, isso é importante. Porque uma das coisas sobre a disciplina é que esta calma interior. Quando você tem disciplina e quando você tem esse rigor com essa prática, você tem calma. É uma calma tão silenciosa. Você experiencia tal silêncio. Não é apenas uma coisa de Você vai à profundeza disso. Esse silêncio, dessa quietude, tudo isso é consistente. Se eu fazer um dia, ou seja, se eu faço um dia e não faço no outro, isso não vai funcionar. E lembre-se que eu disse dessa viagem da Odisseia de regressar ao lar. Nós estamos todos numa jornada de regressar para o lar. E antes de regressar ao lar, como é que eu quero regressar ao lar? Eu quero regressar ao lar com essa preguiça. Eu quero regressar ao lar com todos esses vícios a controlar-me. Eu quero regressar ao lar como moto soberano. Como é que eu quero regressar ao lar? Temos uma escolha. Porque disciplina é uma escolha. Tem a ver com escolher. As pessoas pensam que dormir não é uma escolha. Não, não é. Na verdade, escolhemos adormecer. E aí, acreditem, escolher levantar-se é mais fácil do que escolher deitar-se ou dormir. Nós temos que fazer uma escolha na nossa cabeça. Essa escolha vai ser escolha. Qual é a escolha que eu quero? E então, essa é uma escolha que eu estou a fazer. Essa é a escolha que eu quero fazer. Eu quero fazer, não. Essa é a escolha, certo? Então, nós temos uma escolha. Uma coisa de certeza sobre disciplina ou rigor é que nós não podemos fazer isso sem o apoio do Supremo. Disciplina não pode acontecer sem apoio. Nós temos esse amor divino, essa orientação
esse amor altruístico e totalmente puro. E isso é muito fácil termos. Eu devia ser disciplinado, eu devia ser rígido, ter rigor, mas devia fazer essa mudança. Não, eu tenho de experienciar esse amor. Quando eu experiencio esse amor, então, o que quer que tenha que acontecer, vai acontecer. Mas deixe-me experienciar esse amor. Então, a palavra disciplina, eu sempre utilizo a palavra disciplina, que é beatitude, uma mistura de beatitude com disciplina. E eu digo isso porque eu quero associar aquilo que eu estou a fazer, o que quer que eu faça, qualquer compromisso que eu tenha, quer sejam diários, minhas práticas diárias, o que quer que seja, eu quero fazê-lo porque há muita alegria e liberdade. É uma liberdade iluminada. Uma liberdade iluminada. Há muita alegria e liberdade nisso. Eu não quero associar, quer dizer, eu quero associar aquilo que eu estou a fazer com a minha prática diária, é com alegria e liberdade. Portanto, eu não chamo de disciplina, é bliss, bliss e beatitude, beatitude e uma felicidade extrema. Uma das coisas que mais do que qualquer coisa é de tipo, como se fosse escrever, acho que ela disse, essa ideia de antes de fazer qualquer coisa ou de ter qualquer coisa, antes de ter essas coisas todas, o amor é que vem em primeiro lugar. O amor vem antes de qualquer coisa. Então, na verdade, eu estou a tentar ver como é que eu posso dar amor para as almas. Como é que eu posso mostrar amor para as almas? Como é que eu posso ver a mim mesma como uma alma? Há muitas coisas boas no Bhagavad Gita. Há uma coisa que diz que é muito fascinante. Diz que quando você vê a verdade, você experiencia a verdade. Quando você vê a verdade, você experiencia a verdade. Então você começa a ver a si mesmo de uma determinada maneira, certo? Você começa a ver como disciplinada. Você começa a se ver como amorosa. Você começa a ver-se assim. Então você começa a experienciar. Portanto, você tem que ver a si primeiro. Ou ver o eu primeiro. Mais do que qualquer outra coisa. Mais do que qualquer outra coisa. Nós verdadeiramente precisamos ter amor. Amor, amor e amor. Eu gosto quando o Manoj Bhai estava a partilhar que era amor pelo eu. Aliás, é lei para mim mesmo e amor para os outros. Às vezes, nós chegamos a um ponto, temos que ter essa lei, mas amor. Por quê? Se não dermos, por exemplo, às crianças amor, eles não vão ter força para seguir. Então, amor, amor e amor. Acha, ok? Queria deixar algum tempo para espaço para perguntas e respostas. Se alguém quiser partilhar alguma coisa. Sure. Thank you so much, actually. Obrigado. You're invoking questions. Você teve a invocar Quite a few perguntas. questions in the chat box. Tem I aqui think this is algumas very, perguntas no simple, bate-papo. it's quite a few things to be read. So it's like Sister Anu was mentioning that we need Como to a have a lot Cícera of não love and mencionou, patience while temos que dealing ter with amor children. e paciência Encounter quando estamos a lidar com crianças. I E feel uma patience and pergunta love may be abundant relacionada com isso. but Eu tenho with isso às constant vezes. repetition,
which means constant repetition is required with the child because of brain functioning limitations such as Que ADHD. tem que ser uma coisa constante por causa da deficiência a nível do cérebro, por assim dizer. Quando é que a paciência torna-se em exaustão? Como lidar com isso? E aí a aspereza, ou ser áspero, surge. Kids are really, you know, I shouldn't say this, but Eu não devia dizer isso, mas eu tenho visto muitas crianças, às vezes são quase como terroristas, eles sabem como manipular a si. É uma era completamente diferente. Nós podemos dizer, os meus pais foram tão rígidos comigo, mas agora é uma era diferente. É uma era completamente diferente agora. Mas essa pergunta eu diria, não seja rígida consigo mesma. E aprenda a ser paz de si mesma. Aprenda a centrar-se. Não coloque todas as suas esperanças e expectativas nos seus filhos. Seja primeiro uma pessoa antes de ser mãe, ser pai, ser pais. Aprenda a ser a si mesma. Conecte-se com Deus, com o Supremo. Receba amor e a seguir. Prossiga. Porque você tem que lembrar-se disso. Esse papel de mãe, tudo isso, na verdade, é temporário. Você é uma alma eterna. Isso é muito temporário. Não seja rígida consigo mesma. Ou dura consigo mesma, se preferirem. Ok. Outra pergunta é... Eu queria fazer até o Brice Mohan, mas não deu para fazer essa. Então, obsessão, que estou sempre certo, aborrece muitas pessoas. E as pessoas às vezes são rígidas. Como lidar com essas situações? Estava a pensar sobre alguém estava a falar sobre patrões difíceis. Você tem que lembrar-se de algo como pessoas que são rígidas ou teimosas. Nós sempre temos escolha. Em qualquer situação nós temos uma escolha. E a escolha é: queremos estar aqui ou não? Na presença deles. E se você diz, eu tenho de estar na presença deles, não há escolha, eu tenho de estar na presença deles, então a outra escolha é: como é que eu vou responder essa pessoa? Também é uma escolha. Se eu tomo muita tristeza, ou reajo ao ego dele, o que quer que seja, é porque, de alguma maneira, há um problema de autodignidade. Eu tenderia a fixar isso, eu tenderia a arranjar isso, tenderia a consertar isso. Não se preocupe com eles. Lembre-se da mensagem. Não esqueça do mensageiro. A mensagem é algo que está a acontecer, e se você for capaz de ficar no seu autorrespeito em todas as circunstâncias, então nada vai acontecer assim. Ok. Outra pergunta? Obrigado. Estou na escola, experiencio muito amor, mas às vezes tem que ser dura com elas. Não pense em ser dura. Ser mais formal, por assim dizer. Lembre-se, extremos. Não vá aos extremos. Um é deixar fazer tudo aquilo que eles querem e o outro extremo é ser duro. Não. Você tem que ter disciplina, tem que ser formal e tem que ser amorosa. Ambos. Não pode ser de um lado ou do outro. A vida não é uma coisa ou outra. Tem de haver o equilíbrio. O equilíbrio significa que nós estamos a fazer as coisas de uma forma igual. E para ser capaz de ter equilíbrio, a única forma que eu sei
porque o equilíbrio é uma virtude muito difícil. Então, a única forma que nós podemos equilibrar todas essas coisas é nós temos de estar comprometidos com o nosso crescimento espiritual. Quando nós estamos a seguir as disciplinas, estamos a fazer as coisas certas, nós em primeiro lugar. Então, o equilíbrio vai ser possível. Speaking of balance, how to Você strike está a falando em balance equilíbrio. of humility, Como sweetness, ter equilíbrio em gentleness as well as humildade, doçura e rigor ao mesmo tempo. Yeah, that's a tough one. A pergunta é difícil. Mais uma vez, como eu disse, o equilíbrio é uma virtude muito avançada, por assim dizer. É como todas as virtudes, certo? Qualquer valor, nós verdadeiramente pensamos há três categorias desses valores. A forma fácil, inicial, e depois o intermédio e o avançado. Vamos dizer que se eu estiver a jogar golfe, ou tênis, ou cricket, o que quer que seja, vamos falar de golfe. Eu não sei jogar sequer, mas vamos falar do golfe. Então, você tem o estado inicial, depois o meio e depois os avançados. A questão no início, fazem determinado tipo de coisas, e se você quer passar, você tem que dedicar-se mais tempo para ser na parte do meio. Se quer ser avançado, vai ter que pôr muito tempo para ser profissional. Então, o equilíbrio é avançado. É virtude muito avançada. Então, para ser equilíbrio, ter disso tudo, você tem que colocar muito tempo em si mesmo, muito tempo na sua prática espiritual. Então, a seguir esse equilíbrio vai ser possível. So like all our seniors in the organization, yeah, they are so much into spirituality and they can strike a Os beautiful seniors, balance. All our seniors, right? todas elas têm esse belo, elas são muito avançadas, porque elas têm esse equilíbrio. That I think it's come to everyone. So I'll just read O it out because everyone comentário, can see it also in the chat box. That treat your children as human beings. They have a tratar os right to filhos their como thoughts, seres humanos. feelings, Eles and têm opinions. direito a ter os Educate your pensamentos thoughts on them deles. and then explain Você it possa why you want mesmo que them você to não listen to concorde it com in that eles. way, and give Ao them menos the você os reasons to do escuta that e way. explica o Not porquê just being bosses. você So quer que eles possam fazer algo de uma determinada maneira ou razão. we'll just take one more last Isso vai ser o question. resultado. Any Portanto, não ser teimosa. Okay, before that, there's another balance thing. I know it's advanced, but let's see whether you want to take it. How Aqui é outra sobre equilíbrio. balance between stickiness and easiness? Because Como what para happens when ver you're easy with people, they stick on to you. equilíbrio entre ser fácil e ser rigoroso com os outros. How to detach them from Porque às vezes ser people who are becoming fácil com pessoas leva muito tempo. We have to deal with a lot of that Temos at que the lidar com center. muitas coisas no centro. So let's say Então, someone vamos is dizer que calling and alguém está a chamar, a lot of time they ask the same questions or estão they sempre a fazer a mesma pergunta, questions, they want to do the same thing, and sempre que vêm fazem a mesma coisa, não mudam a vida deles, whatever, right? e eles querem alguma bênção, o que quer que seja. Então, eu sempre dou uma certa quantidade de tempo. Eu digo a mim mesma, o meu amor por Baba, pelo Supremo e por essa alma, é por causa do meu amor o amor pelo Supremo, eu vou pôr tipo 10 ou 15 minutos. Isso pode ser para qualquer pessoa. Depois disso, eu tenho que avançar. Tenho que fazer outras coisas, tenho que avançar. Então, isso é como encontrar um equilíbrio. Ser gentil, amável e dizer o que tem que ser dito. Se alguém diz, recentemente alguém estava me dizer, as pessoas na Índia fazem isso, no centro da Índia fazem isso, por que que nós não podemos fazer isso no centro aqui?
E a mesma pergunta, diferentes formas, vezes e vezes sem conta. E gentilmente dizer, nós todos estamos num caminho diferente. Não podemos esperar que um centro faça uma coisa e que o outro centro faça a mesma coisa. Nós temos as mesmas disciplinas, muitas coisas comuns, mas as coisas são diferentes. Então você tem de ver pessoalmente o que está acontecendo com essa alma e gentilmente trazer a atenção dela sem ser demasiado forçado, ou seja, forçar a situação. Então eu sinto, se você estiver conectado com o Supremo, você encontra esse equilíbrio e sabe o que dizer e o que fazer, porque em qualquer situação, certo? Ou seja, o Supremo vai ter uma melhor resposta daquela que você pode ter. Então conecte-se, esteja muito inquietude e você saberá o que fazer. Interesting question, because I think it was last time someone had asked, but we didn't get a chance to pick it up. That how to be strict in spiritual disciplines Como that ser collide ter with rigor another person's nas disciplinas, isso colidir com outra into brackets, you're pessoa, saying jealousy, for example. por exemplo, She ciúmes. puts obstacles in my Se alguém effort. coloca obstáculos no meu empenho. Desculpa, não percebi. Estava a acabar a bateria. No worries. Vou So, repetir. if there is conflict Então, se há conflito spiritual disciplines, nas so she's saying disciplinas how to be strict in espirituais, spiritual como ter disciplines rigor with another person's na disciplina se isso colide com o outro? Por exemplo, quando está associado ao ciúme, e essa pessoa está sempre a colocar obstáculos no meu empenho, na minha jornada. Quando há conflito nas disciplinas, eu estou tentando entender. Uma coisa que devia ser feito de uma determinada, devia ser feito de outra, mas então eu insisti que devia ser. Provavelmente algo assim do gênero. Tem a ver com ciúmes, por exemplo. Com ou sem disciplina, como haver esses ciúmes? Eu recordo-me que a Dadijan que uma vez disse-me que os ciúmes é uma forma de preguiça. E que se nós somos preguiçosos, nós temos ciúmes. E todos os ciúmes é uma forma é como mensageiro, é como os diferentes são mensageiros, estão a dar mensagens dos vícios. Então, os ciúmes, isso vem para nos dar uma mensagem que nós precisamos de mais humildade. Numa situação dada, em qualquer situação dada, que ciúmes estão a insistir que você faça de uma maneira ou de outra, o que quer, em qualquer situação. Derradeiramente, o que está a acontecer dentro da alma é mais importante do que está a acontecer fora. Então, as circunstâncias exteriores, na verdade, a única razão que você tem que lembrar que isso tudo está a acontecer é para ver os gatilhos que estão a acontecer dentro da alma. E então, se estiver chateado com os ciúmes de alguém, qual é a mensagem? A mensagem não é que essa pessoa é ciumenta, mas a mensagem é que eu estou chateado dentro de mim. Então, vamos dizer que eu tenho uma laranja. Quando eu espremo a laranja, o que é que sai? Sumo de laranja. Se eu tiver uma manga, espremo uma manga, o que é que vai sair? Sumo de manga. Se eu exprimir alguém que está chateado, o que é que vai sair? Chateado. Então não se preocupe com as pessoas que estão a apertar. Penso que ontem, nas nossas classes, várias vezes foi dito, esteja introvertido, olhe para si, esteja introvertido. Isso o que significa? Estar introvertido
é tirar o foco de todas essas pessoas e de tudo e ir para dentro. E dentro, veja como tudo está acontecendo exteriormente, está ser o gatilho dentro da alma em quê? Isso é uma forma mais poderosa de lidar com isso. Se eu pensar, essa pessoa está chateada, essa pessoa tem ciúmes, essa pessoa é assim, então eu estou a dar-lhes o meu poder. Estou a perder poder. Eu tenho que reivindicar poder. Então, o que é que está a ser o gatilho em mim e como é que eu posso arranjar ou consertar esse gatilho que está... Como é que eu posso transformar esse gatilho que está na alma, que está a engatilhar isso na alma? E também é bom também entender isso. Mas isso, por exemplo, se tem ciúmes ou não, é o problema deles, não seria meu. Sim, é olhar para o eu, sim, bom. Então, já estamos a ficar em cima do tempo. Dar aqui alguns anúncios, entretanto. Nós vamos daqui a 3 meses, vamos chegar aos 100 episódios. Depois vamos terminar, vamos ver o que vai acontecer daí para frente. Então, se quiserem partilhar os seus e-mails ou WhatsApp direto para Sister Anu, se ficarem mais confortáveis, e vocês poderão entrar na lista de e-mails para receberem os PowerPoints e todas as partilhas que são feitas aqui, ou todo o material que pode ser partilhado. Ok, alguns anúncios rápidos. Temos o retiro de silêncio sobre novidade. Portanto, como sempre, horários difíceis para Brasil e Portugal. Portanto, na Índia, 8h30 da manhã. No domingo já. E sábado, às 8 da noite para a costa ocidental dos Estados Unidos. Vamos começar o mês que vem com esse valor. Não, foi o começo do início desse mês, foi assim. E o mês que vem, ou seja, dia 6 de julho, próximo sábado, episódio 94, Transparência. Pardashita em Hindi. Vamos estar com a irmã Wad, coordenadora do centro da Flórida, e a Sister Gina, do centro de Washington. Vai ser uma conversa entre as duas, muito bom. 3 da tarde de Portugal, às 11 da manhã do Brasil. Due to some other seva commitments, because I know people enjoy conversations more. And again, we are fortunate. E depois vamos ter USA for the next workshop na Itália sobre transparência. As duas irmãs, que é a Sister Antonella, coordenadora nacional da Itália, e a Sister Radha, coordenadora do centro de Roma. Vamos ter bons momentos com as duas, horário mesmo, 11 da manhã do Brasil, 3 da tarde de Portugal. E esse é o calendário para o mês que vem. E aqui estão os sites, os canais de YouTube e os e-mails, onde podem entrar em contato com a equipa do Valores para a Vida. E podem ver as playlists, que também estão quase todos os episódios em português na playlist. Então, chamar agora a irmã Anu para dar os votos de agradecimentos. I think it's just a big wow. Penso que esse é um grande uau. Foi muitas coisas que você falou a nível profundo. Todos estamos nessa jornada. Mas esse ser pais e ser mesmo é ser capaz de ser esse pais de si mesmo
also balance como depois interagir com os filhos. But for that, you're bringing attention. That attention E has to essa be on me for my atenção tem de estar em mim, self-parenting and taking supreme soul's parenting. ter Focus on o yourself. Supremo como Story. os pais, Tying myself to the mast. Yeah, somebody also e mentioned ter that. tempo para se tornar esse. Não, desculpa, ser o capitão do barco atado no mastro, por assim dizer, não é? We have really benefited highly. Thank you so much, Sister Shireen. Então, obrigado, Sister Shireen. Verificar, planear para nós mesmos, para trazer essa disciplina para nós mesmos. Muito obrigado, em nome de todos. Muito obrigado. Obrigado. Group photo, please. Group photo, please. A fotografia de grupo. Thank you. Para ter esse rigor, disciplina e compromisso. Vamos tirar a fotografia de grupo. E depois, então, vamos tirar a fotografia. E a seguir, vamos para a meditação. Então, aqueles que quiserem sair na fotografia, por favor, abram as suas câmeras. E ainda estão a abrir. Esperar só mais alguns segundos. Aqueles que quiserem sair na fotografia, com a Shireen. E com a Rosa também. Ok, então vamos encerrar com uma meditação. Como se sentisse confortável, comentário, Drice. Drice é bom? Ok. Então, Drice. O que for confortável para si. 5 minutes? 5 minutos? 5 to 7 minutes is good. I'm sure everybody is okay. Let's take a deep breath. Então vamos respirar profundamente. Inspirar e gentilmente expirar. Permita que o seu corpo entre no ritmo da sua respiração. Inspirar, expirar, gentilmente e lentamente. E conforme inspira e expira, let go of everything external. Deixe tudo o que for externo e entre para a consciência de ser um ser espiritual nesse corpo humano. Lembre-se, enquanto um ser espiritual, você tem tudo. Você tem amor, você tem disciplina, você tem paz, você tem tudo. E nessa consciência, você torna-se consciente do Pai Supremo, a Alma Suprema. E na presença do Supremo, você olha gentilmente para si mesmo e faça essa pergunta: quem seria eu sem as minhas práticas espirituais? Quem sou eu? E o que as práticas espirituais estão a fazer por mim? E durante os momentos, responda essas perguntas sem julgamentos ou restrições.
See yourself as an eternal being. Veja-se como um ser eterno, de uma luz iluminada, Going through life a entrar para a vida with a committed practice. com as práticas, com compromissos às práticas. I am a soul. I'm E weightless. eu sou uma alma, eu sou eterna, And discipline e is my way of life. disciplina é a minha forma de viver. The Supreme Soul A is alma here with suprema está aqui comigo, me, showering love and está strength to the a, soul. a espalhar amor e força para as Take a few almas. moments and absorb Então, durante os power, momentos, love, assimile essas vibrações de amor e de força. feel him, experience him Sinta-o, talking to you, experiencie-o, a falar consigo. telling you, you can do this. E está a dizer, você pode You're a fazer isso. beautiful soul, Você é uma bela alma. and in my love there is no labor. E no meu amor não há nenhum And rótulo. you can do this. E você pode fazer isso. Just absorb this strength, Assimile essa força. absorb this encouragement. Assimile esse encorajamento. In the presence of the Supreme, E na presença do Supremo, I have the strength to look tenho inside, a força para olhar para dentro focus outside. e não estar focada no exterior. Take a moment now. Tem um momento agora See e what veja is preventing me from o que doing what está a I need to do. evitar-me que eu faça aquilo que eu tenho de fazer. Again, what Mais uma is vez, preventing me o que é que está from a doing evitar what I need to que eu do? faça aquilo que eu tenho de fazer? Without judgment, Sem without julgamentos, resistance, sem answer resistência. that question. Responda a essa pergunta. See the illusions of Maya Veja as ilusões de Maya, surrounding you as a que dark está cloud. a evitar e que você só esteja a ver essas nuvens. And take it to the Supreme and E present entregue the dark cloud ao to the Supremo. Supreme. Entregue essa nuvem escura ao Supremo. He's taking it away. E ele está a levá-la In embora. its place, I'm being E no seu filled lugar, with divine eu sou luminous preenchida light. dessa luz iluminada divina. Just take a moment now to absorb the luminous light of the Supreme. E agora, durante os próximos momentos, assimile toda essa luz que vem do Supremo. And take a deep breath Respire and come back to the profundamente here and now. e regresse para o aqui e agora. Om Shanti. Om I am Shanti. peace. Eu sou paz. Thank you so much once again. Muito obrigado mais uma vez. A beautiful experience. Foi uma boa experiência. Muito obrigado. Om Shanti. Thank you so much, Sister Shireen, and Muito everyone obrigado, Xerin. Obrigado a todos. Encontramos em for breve. with this spiritual growth. For the beautiful comment.